Na semana... Ok, vou botar aqui, eu entendi. Na semana passada, deputados pedem cassação de Nicolas Ferreira, do PL de Minas Gerais, por discurso no plenário em que ele pôs uma peruca, afirmou se chamar Nicole e ironizou a existência de mulheres transexuais. Isso produziu um efeito duplo. Alguns o apoiaram, outros censuraram. Agora, o que está por trás disso é que foi o Nicolas Ferreira, foi o deputado mais votado em todo o Brasil, um jovem bolsonarista, e o grande opositor dele, que eventualmente, como candidato de Minas Gerais e governador, é um trans. Então, não foi por acaso que ele se chamou Nicole, em pleno plenário, com uma peruca loura. Por outro lado, uma jovem brasileira queer, Luísa Franco Machado, de 23 anos, usa as redes sociais para falar sobre direitos humanos em ambientes digitais. Ela foi escolhida para ser uma das jovens líderes da ONU, com mandato de 2 anos para o programa Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS. Ela vai ocupar, ao lado de outras 16 ativistas globais, todas com idade entre 17 e 29 anos. Aos 23 anos, a pesquisadora brasileira é graduada em ciências políticas, mestre em administração pública, bem como em novas tecnologias aplicadas a esta mesma área. Usando as redes sociais, ela compartilha suas experiências acadêmicas e vivências como jovem queer. Queer é o termo guarda-chuva usado para descrever identidades de gênero e/ou orientações sexuais que vão além da heterossexualidade e das normas cisgênero, ou seja, das normas que impõem a adequação da identidade de gênero ao sujeito, ao seu sexo biológico. Então, temos aqui 2 posições, de um deputado e de uma jovem que realmente está interessada nos estudos e na atualidade. Luísa nos diz, ainda Luísa, que vai estar por 2 anos na ONU, aspas, direitos digitais, direitos LGBT e gênero estão completamente interligados porque a gente entende que tanto as plataformas digitais quanto os softwares tendem a ser construídos de uma maneira machista, homofóbica e racista. Ela parte desse princípio. Mudar essa realidade, tornando o ambiente online mais justo e inclusivo, é um dos objetivos da jovem brasileira. Entretanto, sobre o Brasil, o patriarcado segue gerando catástrofes. Um feminicídio a cada 7 horas, falta de proteção legal contra discursos de ódio, alienação parental, equipamentos públicos de proteção à mulher e crianças desmontados, estupros a cada 10 minutos de meninas e mulheres. Um país no pódio da exploração sexual de crianças, de tráfico de mulheres e turismo sexual, enfim, um país de práticas antifeministas. Munanga, que é um antropólogo e professor brasileiro congolês, especialista em antropologia da população afro-brasileira, sobre a questão do racismo na nossa sociedade, afirma
que sua principal característica é a negação do próprio racismo brasileiro. E, por imposição patriarcal, o quanto essas mensagens visam a manutenção do corpo da mulher para consumo. Nos anos 50, isso aí eu pude vivenciar, era exatamente a virgem a santa em oposição à prostituta. Era frequente, comum e aceitável que ser virgem era um grande presente que se dava ao futuro marido. E era aceitável que os homens ficassem com as mocinhas, eu, inclusive, e depois saíssem para o prostíbulo. Isso não era nada escandaloso na sociedade de então. E, felizmente, nos anos 60, veio a pílula anticoncepcional, que veio mudar todo esse quadro, porque a mulher com medo de engravidar, o que alteraria toda a sua vida daí para frente, a impossibilitava de exercer a função mulher, né? Então, e aí, a impossibilitava de exercer a sexualidade plenamente. feminina. Sim. Isso. E aí eu vou trabalhar um pouco desse movimento que está ocorrendo, que eu, na semana anterior, né, quando a Tereza e a Cecília falaram, que eu falei um pouco, hoje vou esclarecer um pouco mais o que significa e o perigo desse movimento woke. O que é o woke? W-O-Q-E. É um termo que tornou-se sinônimo de políticas liberais ou de esquerda, surgido nos Estados Unidos, que defendem temas como igualdade racial. De que forma é esse tema introduzido? O wokeismo é uma crença de índole religiosa, mais precisamente um sucedâneo não teísta, quer dizer, sem Deus, e, de uma certa forma, de origem calvinista. Esse movimento apresenta ligações perigosas entre religião e ciência, sendo considerado o novo obscurantismo. O primeiro, nós sabemos que é o criacionismo, que seria a criação em Adão e Eva, versus o evolucionismo. O woke cria ligações perigosas entre religião versus ciência. Cada vez mais, militantes estudantes e universitários contestam os saber é a mesma origem, os saberes fundamentais, principalmente da biologia, na evolução das espécies, Darwin, assim como da natureza humana. Eles negam as diferenças entre os homens e as mulheres, e essa diferença torna-se tabu. Disciplinas como genética são lançadas ao opróbrio. Darwin é denegrido. Como no caso do criacionismo, os dogmas se acertam ao conhecimento científico. Primeiro dogma do woke: o ser humano como uma página em branco, inteiramente moldado pela sociedade. Segundo dogma: igualdade entre indivíduos está presente apenas na similaridade biológica. Quer dizer, homem só parece com homem, mulher só parece com mulher. Terceiro dogma: a ciência nada mais é do que uma construção cultural como as outras, o que leva os ativistas a querer descolonizar a ciência. Qual o erro fundamental desses novos obscurantistas? Confundir ciência e moral e querer abolir tudo aquilo que na natureza parece se opor a esse credo progressista. Ou, como diz o biologista Jerry Cohen, desnecessário instrumentalizar a ciência e atualizar o conhecimento da natureza para liderar
uma sociedade na qual todos os cidadãos que portam sua orientação ou identidade sexual disponham de direitos similares. Como os animais, os humanos são plasmados, modelados pela evolução, pelo genes e meio ambiente. Enquanto uma sociedade liberal, os indivíduos podem se liberar da natureza e ser aquilo que quiserem. Os novos obscurantistas dizem negação das diferenças entre os sexos, desqualificação de Darwin, descolonização da medicina. A wokização do saber contamina as ciências. O liberalismo político nasceu de uma tríplice separação entre o Estado e a Igreja, entre o indivíduo racional e a comunidade, entre a ciência e a crença. A pesquisa científica, e nós temos aí uma coisa surpreendente, porque o Prêmio Nobel de Medicina um remédio que foi inventado e apresentado à academia em 2018, já está comercializado hoje no Brasil, e a minha irmã se beneficia desse remédio. Quer dizer, negar essa ciência é de arrepiar, né? Então, repetindo, a pesquisa científica é um elemento essencial dessa construção liberal, por ser ela a tradução epistêmica de uma liberdade individual e pilastra dessa nova ordem social liberal, coisas que o wokeismo nega. O que chamamos espírito crítico, de fato, vale tanto face ao poder como diante de um problema científico a resolver. A grande força do liberalismo é ter sabido construir regimes estáveis compatíveis com a instabilidade permanente suscitada por esses questionamentos científicos, revisitados a todo momento pelos estudiosos. Claro, porque a ciência cria, retifica, cresce, né? Não é, e é preciso que haja um movimento político estável para sustentar e suportar esse desenvolvimento da ciência. Nesse contexto, um dos sinais de reconhecimento dos Estados liberais, até o momento, tem sido o seu desprezo da ciência. Quer dizer, a ciência é independente do Estado. Sejam eles Estados religiosos ou de regimes autocratas. A ciência foi e é orientada por uma verdade independente do Estado, seja ele uma ditadura ou um reinado de 1000 anos. Uma nova ameaça inédita acontece em vários países. A contestação crescente de um movimento científico ligado a uma nova ideologia pretensamente progressista. O fenômeno é particularmente visível nas disciplinas essenciais à nossa compreensão do humano. A biologia, ela é insidiosa porque aparentemente inofensiva, com vestimentas de justiça social. Então, esse movimento ainda pretende fazer justiça social. Essa ideologia coloca em questão os conhecimentos fundamentais sobre a evolução da espécie, os fundamentos do comportamento humano e as diferenças entre os homens e as mulheres. O wokeismo encontrou um aliado inesperado no seu criacionismo revivificado, com o Islã radical. Todos os islâmicos, né, principalmente a gente vê isso com a visibilidade maior, a presença quando a gente vai para a França, quando vai para a Europa. Esse novo obscurantismo, o da direita, é conhecido há tempos. Religioso, ele se reconciliou com o neocriacionismo, principalmente nos Estados Unidos. Ou seja, um desses movimentos é recusar a vacinação, que nós vemos isso a todo momento
que, de certa forma, parece inofensivo, mas, de certa forma, está ligada a este movimento. A dificuldade colocada pelo obscurantismo de esquerda é mais difícil de detectar, por ser ele praticado em nome do bem. Entretanto, é o mal que é feito. Eles recusam a validade de fatos biológicos em nome de uma razão superior que não tem nada a ver com a ciência. Recusam as disciplinas como genética ou mesmo as neurociências sob o pretexto do ser humano ser uma página em branco. A teoria da página em branco concerne também as diferenças entre homens e mulheres. Quando encontramos um setor onde 50% é de homens e 50% é de mulheres, sentimos a presença de uma discriminação, porque aí se pensa que os homens e as mulheres têm propensões psicológicas totalmente similares, o que não é verdade. Nós sabemos pelos nossos próprios pais como são diferentes. Se você der testosterona, principal hormônio masculino, a uma mulher, ela se torna mais agressiva. O que explica a existência de diferenças que são explicáveis pela evolução. É preciso não confundir similaridade com igualdade. A reação habitual a essa questão é de acusar as mulheres de serem inferiores e não possuidoras do direito de igualdade em dignidade e enquanto indivíduos. Os ataques contra o saber seriam, no fundo, anedóticos, se esses se limitassem aos departamentos de letra ou ciências humanas. Porém, o perigo se agrava quando a wokização do saber contamina a biologia e a medicina. Um professor emérito da Sorbonne, filósofo, Jean-François Broutin, escreve o livro A Religião Woke. Ensina-se que o homem pode engravidar sem menstruar, nesse livro. Segundo pensadores, segundo pensadores como Anne Fausto Sterling, que a nossa amiga também no livro dela, O Eu Soberano, cita, né? Essa autora, Anne Fausto Sterling, uma americana, a biologia... Elizabeth Rudinesco. A Rudinesco. A biologia é uma falsa ciência qualificada de patriarcal, virilista ou mesmo colonialista. Essa é na fala da Anne Fausto Sterling. Thierry Auclair chega a explicar que a biologia, de certa forma, escalona, que a biologia seria apenas um dispositivo político contra o qual é preciso se defender. Biologia é essa que contribuiu para oprimir os homossexuais, transexuais e intersexuais. A Nova Zelândia pretende fazer uma paridade A Nova Zelândia pretende fazer uma paridade aos saberes tradicionais, aos saberes indígenas, científicos, mas sem ser uma ciência. A descoberta da gravidade por Newton não seria mais do que uma perspectiva ocidental. No início do século XX, o movimento eugenista se baseou invocando a genética para justificar uma higiene racial, visando favorecer a reprodução de pessoas tidas como superiores, o que levou mais tarde ao nazismo. Se essas ideias recuaram após o final da Segunda Guerra, elas não desapareceram. Desde 1960, ocorreu um retorno marcante
a existência do poligenismo, uma tese segundo a qual a humanidade teve diversos berços raciais e que, sim, existem diferenças de raças. Agora, o que me assustou muito, porque saiu na Folha de São Paulo, no Estadão, não, Folha não, no Estadão, no dia 11/3, uma reportagem que fala o seguinte: os avanços da genética nos permitem imaginar mundos distópicos cientificamente plausíveis. Nos mamíferos, a reprodução depende da cooperação entre os dois sexos. As fêmeas produzem óvulos que são fecundados por espermatozoides produzidos pelos machos, e o feto se desenvolve no útero de uma fêmea. Tudo bem. Porém, essa semana, cientistas reportaram pela primeira vez a criação de camundongos provenientes de 2 machos. O mais interessante é que os camundongos, como os seres humanos, possuem cromossomas X e Y, sendo que as fêmeas possuem 2 cromossomas X e os machos um cromossoma X e um Y. Nesse experimento, como os espermatozoides foram produzidos a partir de células de uma fêmea, isso é que é interessante. Quer dizer, a fêmea, através de uma célula da fêmea, foi produzido espermatozoide. Assim, o feto só contém cromossoma X. Desse modo, esse processo só produz fêmea. Os casais de mulheres podem se revezar como produtoras de espermatozoide ou de óvulos. Se esse modo reprodutivo cientificamente possível for adotado pelas mulheres, os homens deixarão de nascer e os cromossomas X desaparecem da face da Terra, quando o último homem, agora totalmente inútil, for enterrado. É isso aí. De assustar, não é? De uma célula se faz espermatozoide que vai ser fecundado no útero de uma mulher, o produto dessa relação só terá XX e só nascerá mulher e o homem macho, podendo ser extinto. Isso cientificamente comprovado em camundongos, que é por aí que a ciência começa os seus experimentos. Passo a palavra, Luiz. Tem um monte de coisa para falar, mas só depois nos comentários. É melhor o Luiz falar e depois... É melhor ele falar. Mas não é melhor ela fazer comentário aí rápido, porque o meu assunto é outro completamente diverso. Eu acho que talvez seja melhor um bate-bola aí rápido, né? Podemos. Que horas são? 20h29, um bate-bola aí rápido e depois eu entro, porque o meu assunto é totalmente diverso. Quem é que está coordenando? Cadê a chefe Tereza aí? A Tereza não é chefe, não. Todo mundo aqui é. Para com isso. Eu não chefio nada, nem minha casa. Eu hoje ouvi 2 brasileiros intelectuais que moram nos Estados Unidos falando sobre a agenda woke, dizendo que nos Estados Unidos eles estão de saco cheio da agenda woke, e o slogan é Go woke, go broke. E eles estavam mencionando... Go broke, really. Go broke. Go woke, go broke. Quem lacra, não lucra. E eles estavam comentando sobre um dos bancos que quebrou. Alguns bancos quebraram nos Estados Unidos ontem. E um deles, o tal do... É do Silício, Vale do Silício. Isso, um deles chama-se Gillian Valley Bank. Eles estavam abismados porque o chefe da avaliação de risco do banco estava passeando pela Europa porque ele estava muito preocupado com umas agendas LGBT, que ele estava arranjando um desfile de beleza LGBT que ele estava patrocinando e mais
umas outras agendas LGBT e que aí o banco ficou sem ninguém para avaliar o risco. Mas, enfim... Mas o risco não nasceu só. nessa viagem, Cecília. Hein? O risco do banco não nasceu nessa viagem, ele já estava lá. Claro, mas o cara estava preocupado com as agendas LGBT quando o banco estava em alguma crise, certo? Sim. Ele Não era o estava com a momento cabeça em dele outro estar lugar. nessa É isso. viagem para ver questões LGBT. Olha só, eu acho que nós, psicanalistas, né, de alguma maneira, nós precisamos não só conhecer essa agenda, que a Emília muito bem trouxe, mas eu acho que a gente precisa refletir, porque isso toca diretamente, Uma né, diferença. em alguns princípios básicos, estruturais, onde a psicanálise se sustenta, né? Então, todas as questões referentes, né, ao complexo de Édipo, à função paterna, tudo isso está em questão frente a uma agenda como essa. Sinceramente, eu penso assim que essas discussões elas não têm mais volta. Entretanto, eu não sei até que ponto isso é de se pensar como alguma coisa que vai mudar tão radicalmente o funcionamento psíquico das pessoas no dia a dia. Porque essas agendas, eu acho que elas já existem há muito tempo. Agora elas estão vindo à boca de cena, mas elas em si não me parece exatamente uma novidade. Eu não sei o que a Emília pensou quando você resolveu trazer, né? E eu acho da maior importância que você tenha trazido essas questões, Emília. Eu não sei o que você pensou sobre isso. Assim, onde é que isso se conversa com a sua clínica? Porque eu acho que esse é o ponto, né? O que a gente vai conversar aqui. A questão de gênero, principalmente. E quando você vê exatamente um deputado mais votado e mais jovem do Brasil, que coloca uma peruca, vai em plenário e diz, eu sou Nicole, e aí, por que ele faz isso? É porque existe a possibilidade de, em Minas Gerais, o estado mais conservador que a gente conhece aqui, pelo menos do leste, ter um governador travesti. Quer dizer, isso é uma coisa que está aí pulando para quem quiser ver. É inimaginável. Então, vamos lá, vamos pensar. Qual seria a implicação disso, né? Qual seria a implicação de gênero, né, numa posição de poder? O que será que isso vem ameaçar? Porque eu acho que é isso que a gente precisa pensar. Onde é que isso se inscreve em termos assim do fantasma, né? Não do fantasma coletivo, porque eu não acredito nisso, mas do fantasma das pessoas quando elas percebem uma coisa como essa. Se você tem exemplos concretos como esse dessa semana, e quando você tem uma ciência trabalhando onde há possibilidade de mulheres gerarem só mulheres, não é pouca coisa, gente. Sim. Não é pouca coisa, porque aí não tem nada a ver com... lembrar da Dolly, na época que todo mundo ficou assombrado com a possibilidade de se replicarem as pessoas, lembra? Tá, mas isso é uma coisa, Dolly, que era uma ovelha. Agora são camundongos que transformam a célula de uma fêmea em espermatozoide, que vai gerar uma fêmea que vai ter só XX. Você acha que isso, o Comissariado de Ética Internacional, você acha que isso passa? Olha, Tereza, sim, é exatamente isso, porque no Estado liberal, o Estado e a ciência são separados. Mais ou menos. O Estado liberal que você conhece atualmente?
Eu não sei, por exemplo, a diferença, há uma tentativa de que não haja essa separação entre igreja e religião. São os mais atrasados. Há uma tentativa, né? Mas os mais desenvolvidos, há uma diferença sharp, né? A questão do indivíduo, direitos do indivíduo e a comunidade. Eu acho que um pouco mais, um pouco menos, mas é o que o Estado liberal visa, né? Mas não tem Estado liberal atualmente no mundo, não. Tem, não. Você pode contar nos dedos de uma mãozinha só. Mas entre a ciência e a crença, Cecília, entre a religião e a ciência, há diferença. Eu não sei onde é que isso anda tão intricado. É liberal. A ciência é uma coisa, a religião é outra. Sim. Porque eu acho uma mãozinha levantada aqui, ó. O André. Fala aí, André. Oi, boa noite. Boa noite. Vocês me escutam? Escutamos. Que bom. Muito bacana a conversa, vou tentar falar rápido. Eu sou a Andréa, fui aluno do curso de introdução, estou aí fazendo as entrevistas para me entrosar com a escola e acompanho as Adorei lives. se entrosar com a escola, amei. Sim, quero chegar perto da escola. E eu sou designer. Mesmo. Eu sou designer, produzo arte e faço parte de grupos LGBTs aqui no Rio, já publiquei artigos sobre isso. O assunto de gênero e psicanálise me interessa muito. E a mesa é muito bacana, a conversa é muito boa. Mas eu queria conversar mesmo sobre os temas que a gente está levantando. Aí, a primeira coisa, eu queria chamar a atenção para esse fato do deputado Nicolas, né, que a gente precisa tratar isso como um crime, né? Aquilo ali foi um crime de homofobia, de transfobia. Ele está sendo processado, tem petições, né? A deputada Érica Hilton entrou contra ele, que é aquele ato de se autonomear como uma mulher, por usar peruca dentro do Congresso, isso é um crime de transfobia, e a gente tem lei já que proíbem isso. E agora todo o campo nosso aí está fazendo uma briga para penalizar ele por isso. Esse é meu primeiro ponto, de trazer assim, o quanto isso é interessante para a gente, dentro de uma escola de psicanálise, pensar assim, o que motiva o Nicolas, né? Qual é o incômodo de alguém que se entende heterossexual para fazer o ato que ele fez, né? O que tanto uma pessoa trans o incomoda para ele fazer aquilo, né, que fez. Mas muito interessante, eu esqueci o nome da colega, me perdoa, que falou Isso, Emília, isso. Que falou que ele concorreu, eu não sabia disso, é muito interessante. Pretensamente, ele quer se tornar governador, candidato. E o opositor mais forte que ele vai ter que enfrentar é trans. Sim. Em Minas Gerais. O que já pode levar a gente, é o que eu penso de primeiro momento, o quanto ele quer travar uma disputa política com esse sujeito, e ele já finca uma bandeira de sou oposição a isso, eu sou conservador e pererê parará. E isso é um ponto muito interessante a se pensar, e eu também queria fazer uma provocação da maneira como a gente está falando de ciência e liberalismo aqui, por exemplo. Eu vou jogar como pergunta, pelos acontecimentos históricos que a gente já viu, principalmente no século XIX e XX, será que a gente consegue dizer que Estado, ciência e religião se separam? Será que a gente consegue fazer isso assim de uma maneira tão organizada? Por exemplo, a gente teve no século XIX uma enxurrada de ciência produzindo coisas monstruosas, né? A gente tem, por exemplo, todo o estudo Foucault nos traz isso com muita clareza.
Sim, sim. A gente tem aqui a história da loucura de Foucault e a história da sexualidade, onde deixa Vigiar e explícito punir, vigiar e punir o quanto o século XIX se legitimou por essa via da ciência, né? Aí vou dar uns exemplos assim. Foi no século XIX que dizia que o negro tinha um tipo de crânio, que o homossexual tinha um tipo de sangue. Lombroso, né? E assim, Sim, o italiano, sim. Mas é exatamente isso, André, que a ciência comete erros e retrocede, e é por isso que é preciso que haja um sistema de governo forte para sustentar essas idas e vindas. Quer dizer, quando eu leio que se faz em camundongo através de uma célula espermatozoide, isso pode progredir ou não, mas para que, se a coisa tiver governo e ciência intricado, o risco é muito maior. Eu diria, Emília, só para a gente encerrar, porque eu acho que daqui a pouco vai ficar difícil para o Luiz falar, eu acho que o ponto mais importante, já que você está dirigindo, né, que você está conduzindo a sua pesquisa nessa direção, seria da gente se perguntar o que se quer com esse tipo de pesquisa, né? Qual é a finalidade? Isso serve digamos, ao progresso. Seria uma bobagem eu dizer isso, porque não há progresso no processo civilizatório, ponto. Mas isso seria alguma coisa que traria uma contribuição, né, para a compreensão da diversidade humana, ou isso traz simplesmente uma coisa que às vezes me assusta e, ao mesmo tempo, explica o porquê, por exemplo, se fazem pesquisas laboratoriais com vírus, com bactérias, né? É uma coisa... a função é pró o homem ou contra o homem? Não, a genética é a origem de tudo. O estudo da genética é que vai possibilitar exatamente a possibilidade de descobrir um DNA, de descobrir doenças, curas. Mas eu acho que o homem segue brincando de Deus. Isso é perigoso. E eu não sou nada religiosa, sou ateia convicta, mas brincando de querer trazer o real completamente, né? De submeter o real. É esse o ponto, é não suportar o limite do real. Eu acho que a gente aqui, talvez a gente tenha a oportunidade, você está nos dando essa oportunidade, Emília, porque a minha investigação vai num caminho completamente diferente para essa nossa próxima ciranda. Mas, enfim, você está trazendo a oportunidade da gente poder pensar, inclusive, né, o que nós estamos enfrentando na nossa clínica com todas essas discussões na cena do mundo, porque isso respinga nas subjetividades, isso acirra alguns fantasmas. Por exemplo, estava falando desse rapaz, eu fiquei impressionada, eu fiquei me perguntando o que será que move essa criatura, né? Porque ele é muito jovem, vamos lá, ele é muito jovem, e os jovens a gente sabe que são inconsequentes. Eu acho que ele quer causar, eu acho que ele quer convocar um determinado segmento jovem, né, para uma coisa que eu acho que é bastante perigosa, que é o preconceito puro e simples. Isso é muito sério. Isso é a minha opinião, mas é uma opinião pessoal, não tenho nenhuma fundamentação. Não, sem dúvida nenhuma. Quem votou nele foi o mais votado do Brasil inteiro, sendo ele candidato pela primeira vez. Pois é, né? Que ele quer causar, ele é jovem, ele quer causar. E quer, e consegue. Tereza, deixa eu falar aqui, olha aqui, ó. Continua o assunto aí, a gente bota essa minha parte na outra, não tem problema nenhum. Eu também acho, porque senão Eu falo da outra vez, não tem problema nenhum. Tá, vai em frente. Vamos, André. Aí. André posso pegar esse gancho da Tereza, que eu achei muito... Pode.
muito bom, Pode, que André. ela pensou na clínica, que é por onde mais ou menos eu estava querendo chegar, que é exatamente isso, assim, o que leva um sujeito, eu até estava pensando nisso, no que leva um sujeito, né, suposto heterossexual, vou colocar entre aspas aqui para Exatamente. o que leva um Exatamente, entre aspas. sujeito, assim, suposto heterossexual, a fazer toda uma movimentação que é essa que ele fez, onde ele corre o risco de perder o mandato, né? Porque está rolando as petições para caçar o mandato dele. Mas tem E aqui, adeptos dele, defensores. Há defensores. sim, Dentro sim. da própria... E aí eu vou pegar ele e vou terminar a fala na clínica, que é assim, não sei se vocês concordam, é bem opinião, estou falando aqui como uma roda de conversa. Nos últimos anos, a gente está vendo a política, não só brasileira, mas mundial, ficar de um nível de polarização extremo, né? Eu sou a favor disso e o que não é a favor disso precisa acabar. A gente vê Cancelamento. O cancelamento, ou a censura, né? A gente vê isso. E a gente vê a política muito trabalhada nesses polos, né? Eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou conservador, eu sou, né? Todos esses embates. E aí, assim, como a gente recebe isso na clínica, que seria assim nos empates entre familiares, muitas das vezes, né? Muitas das vezes, e agora pensando também pelo sujeito trans, como a gente acolhe na clínica um sujeito que está em investigação com as suas práticas sexuais, com a sua autoidentidade, como a gente vai lidar com essa pessoa que agora passa a ter esse discurso de ódio crescendo, esse discurso do Nicolas de fazer chacota de alguém que, por exemplo, luta para ter a sua legitimidade enquanto sujeito, sabe? Eu acho que o ponto de pensar na clínica é importante, que é pensar assim, quais são os mecanismos, os dispositivos de escuta que a gente pode acionar na gente para poder ouvir esse sofrimento, sabe? O sofrimento de um sujeito Você falou a palavra-chave, André. Tudo tem a ver com modos de manifestar publicamente, né, um sofrimento. Eu escutei e vi a apresentação desse rapaz muito mais como uma manifestação de alguma coisa que o excede, né, um excesso ali de gozo, evidentemente, sem ele medir nenhuma consequência. Tudo bem, que é uma coisa própria da juventude, né? Quer causar, quer aparecer, como a gente dizia na minha época, sem medir as consequências. Mas eu me pergunto se não tem aí, em toda essa movimentação no campo da diversidade de gênero, né? Porque é essa que é a questão, se não tem como pano de fundo, né? A questão do desamparo. Sim, sim. Né? Porque muitas pessoas, eu trabalho com muitos adolescentes, eu tenho escutado muito, e a gente sabe tanto que esse momento da adolescência, que há uma suspensão, né, da certeza da proteção familiar, ao mesmo tempo que há esse levantamento do recalque, há também, né, um período de uma certa desesperança, porque o sujeito não é mais criança, não é reconhecido como criança, também não é reconhecido como adulto, ele está numa posição de limbo. Você poderia me perguntar, bom, mas esse rapaz já é um homem feito, 23 anos. Não, a adolescência hoje está se estendendo, é fato. E eu acho que tem tudo a ver com uma posição de desamparo na sociedade. Um desamparo de toda a ordem. Até mesmo o Vale do Silício ele é resultado, né? É uma concentração de pessoas muito inteligentes, né? Aqueles cabeçudos, como a gente costuma dizer, mas que carregam dentro de si um desamparo enorme. Né? São pessoas com a inteligência acima da média que já colocam o sujeito numa posição exclusiva.
né? Não é inclusiva, é exclusiva, de fora. E ali eles se reúnem e só fazem aquilo. O quê? Pesquisa e tudo mais. Eu estou falando isso com a maior tranquilidade, porque conheço pelo menos 2 pessoas que estão nessa situação, trabalhando lá. Então, assim, tudo para dizer que eu acho que talvez o grande problema da nossa geração, né? Que eu digo nossa geração Do nosso termo tempo. errado, a nossa contemporaneidade, não é a nossa geração, porque a minha não é a mesma que a sua, eu sou bem mais velha. A nossa contemporaneidade, o problema maior, né, é uma perda, me parece, uma perda da crença no futuro. Há um desamparo, me parece, um desamparo enorme, né, um grande ponto de interrogação. A família não se... Você vai num restaurante, você vai em qualquer lugar, as pessoas não se falam. E eu acho que essa perda da narrativa, ela de alguma maneira, essa fratura na capacidade de transmitir valores, de transmitir coisas básicas, o convívio familiar, né? Isso praticamente não existe mais. Então, talvez tudo isso, esse desamparo disseminado, seja fonte de muitas incertezas que, às vezes, comparecem, por exemplo, às vezes não, acho que comparecem com muita frequência na manifestação, na coisa mais íntima do sujeito, que é a sua sexualidade. Nunca eu escutei com tanta frequência, né, jovens me dizerem: eu não sei bem se eu sou menino, se eu sou menina. Veja bem, não se trata, né, para mim, pelo menos que escuto há 40 anos as pessoas, não se trata de colocar, assim, como assim não sabe se é menino ou se é menina? O fato de alguém levantar essa questão com tanta clareza, né, mostra que se perdeu, pelo menos eu entendo assim, se perderam as muletas imaginárias que davam minimamente uma sustentação identificatória para esse sujeito. E eu acho que isso tem tudo a ver com uma fratura, não só na família, mas na sociedade como um todo. Era isso que eu queria falar, porque esse assunto é interessante, Tereza. É interessante porque uma menina brasileira, Luísa Franco Machado, que está fazendo um trabalho sério, ninguém falou nada dela, né? Estamos falando do Nicolas. Quer dizer, então isso também é verdade. Aqui isso realmente... é uma coisa mais visível, talvez, por isso. Né? Dessa moça pesquisa, nem sei se todo mundo tem acesso à pesquisa que ela está fazendo. Mandato de 2 anos, exatamente para fazer, ela aos 23 anos, já altamente capacitada, né, academicamente, para responder desse lugar, está num grupo pequeno de jovens, né, trabalhando essas questões. Né? Então, eu botei como oposição o que é um querendo causar e a outra levando a sério a história. Sim. Né? No meio de jovens de 17 a 29 anos. Ela tem quantos anos? 23. Ela tem 23. Num programa, né, desse de desenvolvimento sustentável da ONU. Vai trabalhar durante 2 anos, debruçada nessas questões de gênero e o que isso representa, né, para a atualidade. Tem muitas pessoas, inclusive no campo jurídico, que estão trabalhando com muita seriedade essa questão ligada a gênero. Eu tenho uma analisanda que está agora, nesse exato momento, ela está na Alemanha para defender a tese dela, né? É a filha da Isabel Fabris. Sim. Ela está na Alemanha para defender a tese dela sobre gênero e ela faz parte de uma série de ONGs. Tem uma ONG chamada Sépia,
que é uma ONG de mulheres, né? Trabalha, bom, nessa trabalha as questões referentes às mulheres, os direitos das mulheres. Mas essa menina, a Lígia, a tese dela, ela está trabalhando com o top do top da legislação na Alemanha a propósito de gênero. E ela vai trazer muitas questões para cá a propósito disso. Ela tem ido, quando ela volta ao Brasil, ela vai a Brasília, já foi ao Senado algumas vezes, para toda essa questão da legislação relacionada à problemática dos gêneros aqui no Brasil, que ainda estamos engateando, né, Emília? Sim. Agora, eu queria deixar claro que, diante do pouco material que a gente tem a esse respeito, eu vou intercalar uma apresentação desse ligada a gênero e uma ligada à literatura e arte e psicanálise, naturalmente. Então, mais ou menos, eu já tenho alinhavado a próxima apresentação, e aí vai se distanciar, mas não muito, disso que eu apresentei hoje. Mas o que você está pensando em articular? Não entendi. Não, eu estou dizendo porque eu não vou... Porque você tem pouco material desse tipo que eu apresentei hoje. Certo. Então, eu já vou também direcionar um pouco, ligada sempre à desumanização, mas a relação entre literatura e arte e psicanálise. Então, já tem um pouquinho do Nietzsche, um pouquinho do Freud, ligada nessa vertente da arte. E o Luiz vai falar, pelo menos anuncia seu trabalho para a próxima. Pois é. Não, anuncia seu trabalho, Luiz. Anuncia. Você vai falar na próxima terça. Olha aqui, o que eu vou falar não tem nada a ver com isso que vocês estão falando. Primeiro de tudo, que eu fiz o seguinte, eu fiz a interpretação do que é essa desumanização, que a minha amiga Sandra falou que era a entrada da máquina. Eu não sei falar de máquina e nem quero falar de máquina, não vou falar de máquina, né? Então, eu vou falar da desumanização pela vertente da sensibilidade, da espiritualidade, da compaixão, da dignidade, nessa linha. Para isso, eu vou usar algumas coisas. Eu vou usar algumas experiências que eu tenho, né, com a questão, né, vamos dizer assim, do crime, com a questão da expoliação do homem pelo homem. Vou juntar duas pessoas assim que estão longe uma da outra, uma do século XVI, que é Etienne de La Boétie, e depois vou puxar lá o Frantz Fanon. No meio dessa história aí, eu vou botar algumas pessoas que eu conheço, e uma delas é aquele grande bandido que eu passei mais de ano com ele, né, lá no Núcleo de Estudos da Violência da UERJ. Então, nós vamos ver que existe um paralelo. Também vou citar o Leonardo Pareja, que é um bandido que promoveu toda aquela confusão lá em Goiás, no presídio lá de Goiás. Então, a minha linha é por aí, não tem nada a ver com isso que vocês estão realmente veiculando aí. Então, eu vou por outro caminho, até porque vai ter uma grande parte da minha experiência, da minha participação nessa minha vida, digamos assim, um pouco tumultuada. Então, é isso. Maravilha. Bacana. Bacana. E aí eu tenho que ler Fanon, que eu nunca li, né, Luiz? Pois é, eu também nunca li. Eu li o nome e alguns recortes que eu vou pegar só para citar um pouquinho o Fanon, naquele livro dele, que eu considero um dos melhores livros. Eu já falei isso até antes do Fanon entrar em cena. Falei, um dos melhores livros que eu já li em 1975, aquele Os Condenados da Terra. Eu vou usar uma parte lá dos Condenados da Terra que ele usa lá dos prisioneiros, as consequências psíquicas dos prisioneiros após a tortura, que isso também
parte de uma desumanização. E também aquela história que eu sempre reparo, não concordo com o Freud que o homem é o lobo do homem, porque o lobo não faz o que o homem faz. Malcatéia de lobos não funciona como um grupo de homens. Então, Sim. só para defender o lupus O canis. lobo. Isso. E aí, mais perguntas, mais questões? Vocês podem falar, gente. É. Aqui o espaço é aberto para a gente conversar. Hein? O pessoal está impactado aí com a Emília. Não, essa pesquisa eu fiquei, como diz o Freud, verbluffen. Verbluffen. É. Então, vamos partir, gente. Gente, até a próxima terça. Obrigada pela Obrigada. presença de vocês. Até Eu já. acho que esse seminário na terça vai dar mais certo do que nas sextas-feiras, porque sexta-feira todo mundo está pensando em sair. Então, Terça-feira é inclusive melhor. nós. Então, Ok. acho que vai ser bacana. Acho legal de anunciar quem vai falar. Vai ser só o Luiz na semana que vem, Luiz? Você precisa Pode do ser, não tempo tem todo. problema nenhum, não. O Luiz e a Cláudia. Luiz. Luiz e a Só Cláudia. que tem que eu até falei com você, eu mandei um zap aí para você, eu falei, é melhor fazer 1 a 1. Só Eu de vi. dividir a 2 fica muito confuso. Né? Porque até eu propus, deixa rolar aí com a Emília, que fica melhor, senão entra com uma outra questão, aí Tá bom. fica muito confuso. Vai 1 a 1. A Cláudia Ok, está para outra, tá para bom. mim eu posso falar na outra ou na outra, tanto faz. Beleza. Tá bom. Até abril, gente. Beijo. Ai, Cecília, Eu seu vou viajar. aniversário. Cecília, seu aniversário. O que tem? Eu Vai vou estar estar viajando. lá no Japão. Oh, meu Deus! Vai ver as cerejeiras em flor. Ai, que inveja. Lembrei de Gente, Beijo. a moça vai fugir. Pois é. Beijo. Gente, Tchau. eu queria- Boa noite. Hein? Boa O noite. André quer falar. Fala, André. Eu queria deixar de recomendação um livro muito bom da Judith Butler, que é uma estudiosa aí do gênero, está super Sim, comentada agora, que é um texto para a gente pensar gênero, corpo, sexo, muito bom. Ela faz um diálogo um pouco com Lacan, um pouco com Deleuze. Ela Chama- estudou muito Lacan, a Judith Butler. Tem um livro dela que eu não concordo com a maneira como ela leu Lacan, que é A Vida Psíquica do Poder, que é um livro onde ela tenta fazer uma junção de Freud, Foucault e Lacan, e eu acho que ela não entendeu as coisas que Lacan colocou. Eu acho que ela é uma feminista ferrenha. Então, ela não gosta daquela frase lacaniana. Que as mulheres não existem? Ela não gosta. E eu sei por causa dessa minha analisanda que conhece ela. Ela não gosta. A Butler tem pontos bons, mas ela tem uma dificuldade de entender Lacan. Mas isso aí a gente deixa para um outro Como é o dia. nome do livro? Fala aí. Mas o livro que eu ia falar, que é muito bom, eu acho que é um dos melhores livros de Judith Butler, é Corpos que Importam, onde ela vai fazer onde ela vai questionar o que é natureza, o que é genética, o que é sexo, né? Obrigada, livro, André, pela esse livro é bem indicação. bacana, viu? Bacana. Beijo. Tchau, Um pessoal. beijo, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, boa Obrigada, noite. André. Obrigada, gente. Tchau.